Muito boa tarde a todos. Hoje temos em audiência o Dr. Martins Prata. Portanto, o Dr. Martins Prata é nefrologista, assim que se diz? Nefrologista. E o assunto que o traz aqui está relacionado com os dados da plataforma informática de gestão integrada da doença renal crónica. Doutor, sei que já não é a primeira vez que está connosco, sabe mais ou menos as regras da casa, portanto tem uma intervenção inicial de 10 minutos. Depois passaremos aos grupos parlamentares 5 minutos cada, que certo lhe farão algumas perguntas. Depois tem, no final, mais 10 minutos para alguns esclarecimentos que possam surgir. Pedia-lhe que respeitássemos os tempos, porque às 3 temos um plenário que será longo e, portanto, termos aqui alguma estabilidade, está bem? Muito obrigada. Pode começar, doutor. Muito obrigado por me receberem outra vez. Eu, da primeira vez que cá estive, vim solicitar à Comissão que me conseguisse os dados da plataforma informática do Ministério da Saúde, onde estão todos os dados respeitando aos doentes que entram em diálise, desde que foi feita a plataforma de 2008 a 2023. E esta Comissão acedeu porque verificou realmente a importância disso. E eu vou citar rapidamente aquilo que eu aqui disse na altura, só para compreenderem porque é que eu pedi os dados. Na realidade, Portugal tem uma incidência, portanto, o número de doentes entrar em diálise por ano brutalmente elevado. Portanto, o dobro, não sei, está aqui, o dobro aqui Portugal, o dobro do que tem a Europa e que tem Espanha. E porquê é que eu cito Espanha? É que é um país muito semelhante a nós no que diz respeito a fatores responsáveis pela doença renal crónica. E, como podem verificar, isto não é um dado de um ano, isto é o que acontece todos os anos. Portugal, a linha de cima, é a média do número de doentes que entra por ano em diálise contra o que acontece em Espanha, que é metade, apenas metade. Isto é estranho, tem-se apontado várias situações, como seja, por exemplo, o facto de termos muita diabetes, muita hipertensão, mas a verdade é que o mesmo acontece quando verificou as diferentes regiões do país, em que, sem haver alterações dos fatores responsáveis pela doença, temos na mesma diferenças enormes, como podem verificar. Lisboa e Valtejo têm 2 a 3 vezes as outras têm sempre valores muito acima da Europa, exceto o Alentejo. Portanto, há aqui qualquer coisa que é diferente. E o que é diferente é para uma situação em que têm fatores de risco igual, Portugal e Espanha, até um pouco mais Espanha, têm a prevalência, isto é, o número de doentes com insuficiência renal avançada igual. Portugal tem uma incidência em diálise, tem uma entrada em diálise por ano, que é praticamente o dobro, como vos disse, da Espanha. Porquê? Ora, tem que haver um critério de entrada em diálise diferente, isto é, a decisão do médico que vai colocar o doente em diálise tem uma decisão diferente, tem um critério diferente com o Conselho de Espanha. E era isto que eu queria verificar ao darem os dados da plataforma informática. E passo a falar um pouco sobre a plataforma informática que esta Comissão conseguiu, através da ACSS, e que me transmitiu. E esta importância desta plataforma é importantíssima que o compreendam, porque é o único documento, a única ferramenta que existe entre nós, para nós podermos saber porque é que os doentes entram em diálise, qual é o critério utilizado. E a importância, aliás, está aqui bem referida. Se verificarem, isto é, da Direção-Geral de Saúde, diz, é uma ferramenta de melhoria da qualidade, maior efetividade e eficiência dos cuidados prestados, assim como constitui um veículo importante e permanente de informação, de apoio à decisão da saúde. E ficaram responsáveis por uma responsabilidade permanente de observação e análise, encarregue os serviços partilhados e a DGS.
Isto é uma plataforma extremamente importante para nós médicos, para os doentes. E aqui o que se trata é dos doentes. Não venho em nome dos doentes, já cá estive uma vez em nome dos doentes com a APIR, a Associação Portuguesa de Doentes Renais, mas hoje venho para vos chamar a atenção destes factos. E se verificarem, olha, passou-se. E isto foram os dados que me deram. Senhores deputados, o que me deram para eu analisar, eu vou primeiro focar o preenchimento da plataforma informática que me mandaram, e é isto que tem lá. Isto é a imagem tipo, é uma imagem de, o que diria, um mar sem dados. De vez em quando encontramos os dados de um doente, aqui, incompletos. Isto é a plataforma informática do Ministério da Saúde. É esta que, no fundo, serve para colocar lá os dados dos doentes. E se forem verificar, não passa daqui, se forem verificar, está evada de erros. Logo de início, podem verificar que estes 2 anos não foram seguramente os médicos bem avisados e colocaram todos no ano seguinte, e até de muitos anteriores. Este azul corresponde à plataforma informática da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, que não tem os dados que nós necessitamos, mas tem os movimentos dos doentes, e é credível. E nesta zona temos uma zona que é muito semelhante, isto é importante, que vão ver. Mas depois há um aumento de 65%, não se espera porquê. Há erros contínuos, mas eu não os posso saber quais são, porque não me é dada a identificação dos doentes. Isto para verem a veracidade desta plataforma. Mas, quando vão ver os dados que lá estão, reparem bem, os dados que lá estão, estes são os dados clínicos que iam cá estar, 95% dos doentes não têm qualquer dado lá. Nenhum dado. Este que é a creatinina e que é a depuração da creatinina, que dá a função dos doentes, apenas está lá em 0,2% dos doentes. E a outra função renal, 3,8%. Isto é os dados que nos forneceram. E estes dados, cada vez estão a desaparecer mais, cada vez colocam menos, porque, reparem, começaram aqui estes dados, neste volume total de doentes, 239, vão diminuindo, já temos menos de 70% do início. Há outros 2 factos extremamente importantes que quero aqui referir. A plataforma que foi enviada para aqui, para a Comissão, não está correta e foi adulterada pela entidade que enviou, porque aqui devem estar 2 colunas, uma em que diz o Serviço de Nefrologia que enviou para diálise do doente e a outra unidade, a unidade de diálise que o recebeu. Aqui tem os conselhos, as unidades. Isto é inconcebível, porque mandaram a esta Comissão algo que está adulterado e que não permite, por exemplo, saber se o critério é igual para todos os serviços de nefrologia. E isso poderia permitir que nós soubéssemos se Lisboa e Val do Tejo, como viram ali, têm o dobro ou o triplo dos outros, se o critério é o mesmo ou não. E mais, essa adulteração não ficou por aí, porque aquela adulteração foi feita antes de enviarem para cá. Mas o envio foi feito em janeiro e foi-me transmitido poucos dias depois. Mas aqui, diretores de serviço que queriam colocar os doentes na plataforma, informaram-me que os dados mais importantes, a creatinina e a depuração da creatinina, estavam simplesmente ausentes, tinham desaparecido completamente da plataforma. Isto é gravíssimo. Mas, alguns dias depois, avisavam-me, atenção, nós não conseguimos colocar também os outros dados, porque tinham desaparecido da plataforma informática, reparem, os locais em que deviam ser colocados estes itens importantíssimos. E passámos de ter uma plataforma informática sem dados a uma plataforma em que não se podiam colocar os dados. Quer dizer, na plataforma sem dados os médicos não os colocavam, eu fiz um relatório a dizer qual é a minha opinião sobre isso, mas também as entidades não iam verificar se lá estavam ou não. A partir daqui, desapareceram a possibilidade. Eu denunciei isto ao Ministério imediatamente, os meus colegas disseram, denunciei, e ficaram admirados.
Mas a verdade é que ontem mesmo, eu contatei os colegas que me tinham informado, porque eu não tenho direito à plataforma. Fui diretor do ano muitos anos, mas neste momento só os diretores é que tenho. E o que eles me disseram é que, sim senhora, os dados tinham voltado, tinham ressuscitado os dados na plataforma. Tivemos 4 meses, não se percebe porquê a plataforma sem os dados para colocar. Isto é absolutamente inconcebível. O que é que nós queremos da plataforma? O que queremos é saber o critério como é que um doente é colocado em diálise. Claro que já percebemos que não podemos dizer, peço desculpa, não podemos dizer se é idêntico, porque foram sonegados aqueles dados. Mas tentamos saber, e é o que vou tentar mostrar-vos, qual é o critério de entrada destes doentes. Há uma razão, habitualmente, para isto acontecer. É que, e isto é conhecido em todo o mundo, há uma entrada precoce em diálise por vezes. Isto é, o doente é colocado em diálise com uma função que ainda não era previsível a necessitar de diálise. Chama-se entrada precoce. E não tem nenhum benefício, os seus dados, para o doente. Zero. Não tem nenhum benefício, nem para a qualidade de vida, nem para a duração de vida do doente. Há outros benefícios, mas não são para o doente. E eu tentei, dentro desta amálgama de erros que esta plataforma tem, encontrar uma zona em que fosse possível ainda encontrar uma amostra credível, e encontrei neste período que é mais credível, que é de 1905 a 11, de 15 a 11, perdão, de 11 a 15, 5 anos, procurei encontrar e encontrei esta população que é muito semelhante. Esta população é muito semelhante à população em geral e permite, portanto, extrapolar resultados. E o que nós encontramos quando dividimos estes doentes que entraram nestes diferentes anos é que é muito semelhante. Tem a entrada do doente com a função renal que é previsível, que é abaixo de 10 ou 10, e nos outros, quando tem uma função renal acima de 10, entre 10 e 15, entre 15 e 20, e acima de 20, que é uma coisa perfeitamente impossível no doente. Impossível não é, é o que lá está na plataforma. Mas não há nenhum doente com 20% de função que precisa entrar em diálise. E daqui... Com mais de 20 que precisa de um programa crónico de diálise. Há alguns que têm um pouco acima de 10 que podem precisar, mas não isso. E aqui tem a conclusão. A conclusão é exatamente que nestes anos, de ano a ano, entraram 304 doentes com função renal acima de 10. Alguns, 33, e isto é muito, porque basta um doente entrar em diálise com uma função acima disso para ser inconcebível. E extrapolando para o ano atual, 2023, podem ver esta calamidade, que é encontrarmos realmente a maior parte dos doentes, 66%, com uma função abaixo de 10, ou igual a 10, mas 841 doentes tinham uma função acima. Eu posso-vos dar depois todos estes diapositivos em fotocópia. E reparem, 3,7% com função acima de 20. São 92 doentes num ano. Temos 4,9%, 122 a entrar em diálise. E isto é extremamente importante, extremamente grave. E vou-vos mostrar, este diapositivo já vos mostrei, e vou terminar, é para vos mostrar que isto é o que eu disse há pouco. São os números de doentes por milhão de habitantes a entrar em Portugal cada ano. Mais do dobro de Espanha. Mas agora peço a vossa atenção para este dado. Se retirarem da incidência anual dos doentes os doentes que entram com uma função acima de 10, isto transforma-se completamente. E tem aqui que desaparece quase por completo a diferença que havia entre Portugal e Espanha. Portanto, é esta entrada precoce que, em grande parte, é responsável por nós termos uma prevalência enorme em diálise.
As medidas, os transmitivos, as medidas que acho fundamentais é tornar impeditivo que um doente possa entrar em diálise sem ter lá os dados da plataforma, que haja realização de auditorias a estes dados, constantes e permanentes. Uma plataforma é uma ferramenta viva que tem que ser alimentada com os dados, neste caso os dados doentes, mas tem que ser verificada todos os meses e devia ser publicada num site, retirando evidentemente os dados propriamente da identificação do doente. Senhores deputados, isto é extremamente importante. Eu ando há 16 anos a pregar isto e com muito pouco êxito, porque os meus trabalhos têm sempre uma frase. Eu não posso entender porque é que as entidades não dão a importância que isto tem. Mas os doentes vão saber isto, os doentes acabam por ter conhecimento. Eu um dia pergunto, quando um doente perguntar, como já aconteceu por outras situações, à Ministra da Saúde, porquê é que eu entrei em diálise? Mostre-me os meus dados, eu quero ver qual é a resposta que vai ser dada. E esta Comissão pode mudar isto, alterando esta situação. Era isto que eu queria transmitir. Doutor, muito obrigada. Eu dei esta tolerância porque não ia terminar a meio das conclusões que o doutor estava aqui a explanar. Passaríamos agora à segunda parte. Daria a palavra aos senhores deputados e começava pela deputada Isabel Fernandes, do PSD. Obrigada, Sra. Presidente do Grupo de Trabalho. Agradecer ao Sr. Dr. Mateus Martins Prata pela sua disponibilidade e mais uma vinda a esta Comissão para nos trazer este assunto que nos parece que tem merecido a sua preocupação há algum tempo e que é relacionado com esta entrada precoce do doente em tratamento dialítico. Percebo que é a sua área de trabalho, a sua área profissional, a sua área de vida e esta tem sido uma preocupação que o tem levado a fazer este trabalho. Hoje trouxe-nos então aqui os dados que analisou, que no fundo são muito escassos, não é? Com base naquilo que encontrou nos dados que lhe foram fornecidos pela plataforma e perante esta situação que nos traz aqui, há algumas perguntas que ainda me ficaram e que colocava para o Sr. Doutor poder responder. Estes dados, de facto, merecem toda a nossa atenção. Há aqui alguns aspectos que é relativamente ao critério e aos próprios dados, portanto, ao critério para admissão em diálise, em tratamento de diálise, é sem dúvida a preocupação que nos traz. Também esta situação da plataforma e dos dados que aparecem e que desaparecem, que apareceram, desapareceram e que são escassos ainda assim, mesmo quando aparecem. Relativamente ao primeiro aspecto, o critério é um critério clínico, não é? É um critério médico e portanto, deve ser aferido, regulado, pelo que entendo e pelo que nos parece, pela própria ordem, pela própria classe, pela própria ordem profissional, que me parece que tem as competências necessárias para esta regulação. Doutor Martins Prata, qual é a posição da Ordem dos Médicos e deste colégio no que respeita ao critério de admissão em diálise? Por exemplo, quando há esta situação de utentes com uma função superior a 10% que são admitidos em diálise, qual é a posição? Existe alguma indicação para fazer algum tipo de investigação, algum tipo de processo, ou não? Ou neste momento, ou não existe, em Portugal não existe esse tipo de atuação, este tipo de forma de atuação. Relativamente àquilo que é
os dados que aparecem e desaparecem. Perguntava qual foi o período dos 4 meses em que desapareceram e que voltaram a aparecer, só aqui é uma questão mesmo de ajuste de tempo. E pareceu-nos aqui que naquela situação até 2011, 2015, que foi uma situação foi a situação de Troika e, portanto, a altura em que o PSD esteve no governo, não é que aqueles dados fossem os desejados, não é? Porque eram escassos na mesma, mas nessa altura, nesse período parece que ainda foram ainda foram pelo menos introduzidos. E quem é que introduz estes dados na plataforma? É o médico, o nefrologista, o médico que orienta o doente para diálise, é a própria instituição ou a própria organização, serviço de diálise que depois vai fazer. Quem é que faz esta introdução destes dados? E é isso, muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Susana Correia, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Sr. Dr. Mateus Martins Prata, bem-vindo. Muito obrigada mais uma vez por estar nesta comissão. Dr. Martins Prata, quando na última legislatura nos apresentou esta problemática, de imediato percebemos que tínhamos aqui um problema e demos nota à Comissão de Saúde para acompanharmos o processo e poder recolher os dados que eram solicitados pelo professor para chegarmos a resultados. Para percebermos melhor este tema e ver se conseguimos continuar a colaborar neste processo, tendo em conta a relevância da percentagem de incidência em diálise que nós apresentamos no nosso país. Primeira pergunta, a nossa plataforma, que refere como uma plataforma muitíssimo importante, está ou não está a funcionar? Quem é que a gera e quem é que introduz lá os dados para poderem ser devidamente trabalhados? Se não temos dados, não temos resultados. Primeira pergunta, quem coloca os dados, onde é que nós podemos manter este trabalho de pressão e de pedido de esclarecimento, quem gera e quem introduz os dados, porque é que não estão a ser devidamente introduzidos e geridos. Segunda questão, resultados. Nós, neste momento, depois de nos ter solicitado os dados à Comissão de Saúde, a Comissão de Saúde ter feito as diligências para que devolvêssemos os dados que eram necessários para termos resultados importantes para esta temática, os dados que nos apresenta são de todo, ou que recebeu, são todos insuficientes ou existe algum tipo de informação que foi efetivamente útil. E a partir daí, se podemos extrapolar para que, efetivamente, se possa dar aqui uma dinâmica e uma importância a esta plataforma que ela não pode desistir dela. Estou-me a lembrar do caso da oncologia. Nós temos o RON, Registro Oncológico Nacional. Se tiver com 2 anos de atraso na introdução dos registros no tratamento dos dados, não temos resultados necessários para a gestão. Portanto, importa muito dizer se temos estratégias, se temos planos, se nós não temos os dados introduzidos e depois não temos os resultados. Depois, outra questão nesta matéria. Há um conjunto de entidades também muito preocupados com a questão da doença renal crónica. Associações de doentes, recebemos aqui também nesta Comissão de Saúde a representação das entidades da declaração conjunta sobre a doença renal crónica. Há aqui matéria do que nos apresenta o Dr. Mateus Prata que possamos também encaminhar a essas entidades, porque se fecharmos estes resultados, se é que entende que temos aqui resultados que possamos apresentar, se fecharmos num dossiê ou num grupo de trabalho, ficamos com o trabalho findo neste momento. O que eu acho e que nós achamos já na altura é que a temática da doença renal crónica e da percentagem de doentes em diálise que nós temos no nosso país deve ser estudada. Como é que colocamos isto na agenda? Como é que alertamos as entidades com responsabilidade a este nível que é preciso fazer alguma coisa nesta temática? Primeiro os dados, a plataforma e que associações é que nós podemos ter aqui envolvidas neste processo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina, do Partido Chega. Obrigado, Sra. Presidente do Grupo de Audiências. Cumprimentar as minhas colegas e colegas deputados, cumprimentar o seu professor, Dr. Martins Prata. Quero-lhe agradecer, antes de mais, este trabalho por estes últimos 16 anos e por esta insistência neste tema. Fui apanhado aqui um pouco de surpresa, não estava à espera que fosse tão grave
este assunto. Já sigo aqui alguns dos temas da saúde nos últimos, desde 2019, na Casa da Democracia, mas agora, antes de vir para esta audição, acabei por analisar aqui os documentos e por me aperceber que como é que é possível que dois países com os mesmos fatores de risco e há esta disparidade enorme relativamente à doença renal crónica e a este tipo de tratamentos que está aqui em causa. Eu não lhe irei fazer questões, porque meus colegas acabaram por fazê-las, as mais prementes, mas posso lhe dizer que é inadmissível que se tenha uma plataforma eletrónica, onde, neste caso, é crucial para se estudar e para se analisar o que se anda a fazer relativamente a esta doença e, quando a Casa da Democracia pede esse mesmo documento, o documento venha com metade dos dados ou com grande parte dos dados que não são clarividentes. Acho que esse não é um trabalho, acho que nós, como deputados eleitos pela Assembleia da República, podemos fazer muito mais. E com certeza os outros partidos concordam com aquilo que eu estou aqui a dizer. Ou teremos que legislar, teremos que nos debruçar sobre o assunto e teremos que inquirir quem realmente tem responsabilidades nesta plataforma. Porque, como aqui foi dito, há critérios para o internamento, não se entende o porquê, como disse aqui o senhor professor doutor, que acima de 20 haja aqueles números que ali está, aquele número elevado de pessoas, que acima de 20 a nível de creatina, não é? Se não estou em erro? Creatinina, exatamente. E que ao introduzir estas pessoas no tratamento de diálise, o que acontece é que essa pessoa nunca mais volta a sair. Não há qualquer dado, nem qualquer elemento positivo para que a pessoa tenha um internamento precoce para o dito tratamento. Ou seja, suscitam aqui muitas dúvidas, há muitas dúvidas que ficam aqui no ar. O que lhe posso dizer é que nós, Grupo Parlamentar do Chega, iremos nos debruçar sobre o assunto e não ficaremos por aqui. Iremos levar isto até às últimas consequências, analisando, marcando aqui algumas audiências e audições, quer através da própria Comissão de Saúde, quer através do Grupo Parlamentar. Porque acho que os portugueses merecem muito mais do que isto que aqui se está a passar. E depois temos aqui um grande problema. Nós não temos nada contra o setor privado, muito pelo contrário, mas há aqui coisas que não batem certo, há aqui dados que não batem certo e, por aquilo que nos parece, analisando isto muito superficialmente, porque não nos foram dados os dados que deveriam ter sido disponibilizados, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Por isso tem que ser investigado e tem que ser indagado e quero lhe agradecer mais, porque é um trabalho cívico da sua parte e isso tem que ser enaltecido e não ter desistido. Não desista, porque nós também não desistiremos, como partido, e com certeza os outros partidos que aqui estão também me irão acompanhar nesta senda. Obrigado, Sr. Professor Doutor. Muito obrigada. Passaríamos agora a mais 10 minutos para poder esclarecer alguns dos nossos colegas e tecer algumas considerações. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado. Eu passaria a responder em geral. Primeiro que tudo, eu, antes de vir para cá, enviei exatamente este relatório à Sra. Ministra da Saúde, à Secretária de Estado da Saúde e ao bastonário de órgãos médicos, com quem tive uma reunião. E procurei ter com a direção do colégio. Eu já fui diretor do colégio e presidente do colégio e realmente procurava receber sempre que havia problemas. Não é o caso, atualmente não consegui realmente ter uma reunião com a direção do colégio. Isto é muito perturbante e devo dizer que também me perturba. A minha atividade não é esta, a minha atividade é a nefrologia. A nefrologia é muito mais do que isto. Isto é uma técnica que nós usamos para tratar e muito útil para os doentes. Melhor seria termos a transplantação, e temos uma transplantação, essa sim, de grande qualidade, e a diálise também. Atenção, eu não estou a dizer mal os tratamentos são muito bons. Não precisamos de ter tantas clínicas, que é a meu ver. Nós temos o país com o maior número de clínicas privadas, clínicas em geral, de diálise, toda a Europa. Mas só há 2 países que têm mais, França e Suíça. Nós temos, por 1 milhão de habitantes, uma brutalidade de clínicas.
e clínicas que aumentam continuamente. Havia um assistente meu, eu disse isso na última vez que cá estive, havia um assistente um pouco mordaz que a senhora toda me dizia: como é que o professor está sempre a dizer que temos muitos doentes a mais? E eu aceito isso, dizia ele, mas como é que quer que nós sejamos iguais à Espanha se tivéssemos esse número que seria tantas clínicas privadas que existem? Isto era uma forma mordaz de dizer, mas tem uma realidade. Eu devo dizer que em Inglaterra eles também tiveram problemas nestas plataformas. Ao fim de 2 ou 3 anos fizeram aquilo que nós devíamos ter feito há mais tempo e que eu ando a lutar por isso, era ter visto o que estava mal. Para poder... Os ingleses viram isso, estava mal, e teve um enorme sucesso, porque a partir dali nunca mais um doente entrou em diálise sem terem lá estado os dados. Que foi, eu estive na altura inicial, quando foi criada esta plataforma, eu estava convidado pela DGS para dar a minha opinião. E dei a minha opinião e disse: isto não vai para a frente se não colocarem auditorias aos dados e se as entidades não olharem para se lá está ou não. Eu não posso entender. Esta plataforma, é preciso que compreendam, é a plataforma, o dado inicial de uma plataforma que vai como uma linha de caminho de ferro e depois vai continuar. Como é que lá adiante isto está certo quando aqui está profundamente errado? E isto é, as despesas da diálise são feitas, os pagamentos da diálise são feitos através desta plataforma. Pelo menos haja um interesse de voltar a um ponto e dizer, a partir daqui, e o que nos disseram, os informados que lá estavam, quando eu perguntei, mas isto vai ser assim, senão não temos dados. Isto logo no início, em 2008. E ele disse, é simplicíssimo. É simplicíssimo, informaticamente não podem passar dali, não podem colocar o doente. Porquê é que não é feito? Portanto, não se pode dizer que são os médicos. Quem é que coloca os dados? Os dados são da responsabilidade do diretor do serviço. É quem é. Mas é evidente que os diretores veem que ao fim do mês, 2 meses, 3 meses, ninguém liga a isto, eles a certa altura também não ligam. Eu diria que a responsabilidade é muito mais da entidade que tem a responsabilidade de verificar se lá tem os dados do que dos médicos, que a certa altura dizem isto é mais trabalho, não o faço. Embora também tenham. Bom, não estou a tirar... E foi por isso é que eu falei com o Bastonar, que mostrou-se muito preocupado. Quanto aos critérios, o critério, é preciso dizê-lo, não é tão simples como parece, não é só um dado, é muito mais complexo. E, evidentemente, que tem dados clínicos, mas temos de ter um parâmetro sempre de referência, e é a função renal do doente que é a referência. De tal maneira que lá fora, sempre que há um problema, vão ver qual é a função renal dos doentes que entraram. É um parâmetro, portanto, importante. Se bem que há outros dados que podem levar a que o médico decida pôr um pouco um doente com uma função um pouco mais alta do que seria previsível. Mas só isso, são alguns doentes, fala-se hoje muito, é nos doentes cardíacos com muitos edemas e que não respondem aos diuréticos. Então, põe-se em diálise. Mas é preciso ver, quando põe em diálise, o doente nunca mais sai de lá. O doente nunca mais sai de lá, a não ser que tenha realmente uma transplantação. De resto, vai morrer em diálise, do modo geral. A plataforma, como eu mostrei, é da responsabilidade, os dados de entrar nesta plataforma é o diretor de serviço, depois tem que ser vigiado, e estava ali, estava decidido logo desde o início, que era a DGS a principal responsável. Mas a ACSS também, porque a ACSS tem realmente que foi fazer toda esta, digamos, contas, etc., e despesas, isto depende disto tudo também. Portanto, a ACSS e os serviços partilhados, que funcionam como um depósito, tem sido um depósito em que, como eu disse na primeira, jazem lá os dados e não são utilizados para ninguém, o que é gravíssimo. O período de desaparecimento, eu não lhe posso dizer exatamente qual foi o período de desaparecimento. Bastava haver uma semana de desaparecimento para ser grave, mas foram meses, apesar de tudo. Mas desaparecer ou não, quer dizer, esta plataforma não serve para nada. Eu fiz aquela análise, mas a análise está aivada de erros. Esta plataforma é um morto colocado ali, que não é alimentado, não é nada, e não serve para nada. Quando se vai, isto é perfeitamente inaceitável em qualquer país. E todos os dias se vê nos jornais dizer as plataformas informáticas, os dados informáticos, são fundamentais. São fundamentais. Mas de que maneira? Eu ando a dizer isto, desculpem um pouco a minha vivacidade nisto, mas eu ando a dizer isto há 16 anos. Quando isto começou, isto logo isto não vai dar.
E depois fui mostrando, ao longo dos anos, os meus trabalhos que eu publicava sempre em Portugal. A partir de há 2 anos não consigo publicar um trabalho porque é sempre o mesmo. Portanto, como é sempre o mesmo tema, acham que realmente, quer dizer, já não vale a pena. E o último trabalho que eu considerava extremamente importante, que é precisamente Portugal e Espanha, e comparar isto, foi não aceito pela única revista que nós temos. Eu devo dizer qual foi a mensagem que eu respondi. Caro professor Martins Prata, voltámos a rever o seu artigo, mas lamentavelmente não o vamos publicar. Não é um aspecto científico, é lamentável. Eu ainda não falei com o meu colega, que é o atual diretor de serviço, do serviço que eu criei, Santa Maria, para lhe perguntar o que é que ele quer dizer com lamentavelmente. Isto para dizer que há aqui realmente muito por verificar, por ir à base de tudo isto. Porque depois vê-se alguns programas na televisão desastrosos em que o negócio da diálise. Eu trabalhei em diálise e trabalhei no privado. E o negócio tem que seja bem feito e tem que ser produtivo depois do outro é ótimo. E nós não poderíamos viver sem o privado. Não poderíamos viver, não podíamos ter todos os doentes. Agora, não precisamos, é realmente, ou melhor, precisamos de ter exatamente a noção do que está a passar. E se estão a entrar muitos doentes em diálise cedo demais, isso é absolutamente inadmissível. E podemos mudar isto. Esta Comissão e o Parlamento já um dia emitiu uma resolução, que a doutora lembra-se, a senhora deputada lembra-se realmente nós falámos sobre isso aqui, que diz só, atenção, algo está errado, não coloquem tantos doentes em diálise, nem depois misturaram com as cesarianas. Mas nada mais se fez, nada mais se fez. Isto, eu devo dizer, isto não pode, qualquer dia, há realmente, o único elemento que eu penso que vai ter uma decisão nisto são os doentes. Eu já lhes dizia isto e trouxe aqui os doentes, viemos 2 vezes aqui lembrar que isto não, enfim, não pode continuar, quer dizer, realmente há que mudar o sistema e o sistema está lá. Temos a plataforma informática, há que colocar lá os dados, há que analisá-los e agora eu penso que esta Comissão tem uma importância enorme, há que fazer responder as pessoas que são responsáveis e dizer porque é que não fazem. Porque é que, repara, só para terminar, a Direção-Geral de Saúde tem uma entidade que se chama CNAD, Comissão Nacional de Acompanhamento de Diálise, que é responsável, como viram naquele diapositivo, é responsável por verificar os dados que lá estão. Mas como é que é possível olhar para isto? Eu esperava que não ter dados, esperava ter dados errados, mas nunca esperei este escândalo. Isto é absolutamente escandaloso. E os benefícios, eu volto a dizer, nunca são dos doentes. Se há doentes a mais, alguém está a beneficiar, provavelmente eu quero-vos dizer que quando se olha para os relatórios da ACSS, por exemplo, no que diz respeito ao número de doentes entrados e às despesas, eu tenho um artigo só sobre isso, não é sobre a despesa, mas é sobre a influência do preço compreensivo que se paga, que é uma brutalidade. Lisboa e Val do Tejo paga mais 40 milhões de euros por ano que a região norte. Mas não há lá nenhum comentário sobre isto. Mas eu admiro, eu não sou economista, mas olhei para aquilo e disse, não há nenhum comentário. Quer dizer, como é que é possível? E houve uma pessoa que muito me ajudou, quer dizer, nesta altura, foi talvez quem apoiou mais, foi o presidente precisamente do Conselho, do Conselho Administrativo da ARS Lisboa e Val do Tejo. Eu até me apraz dizer o nome dele, o Dr. Luís Pisco, que ao eu dizer-lhe, o senhor tem o dobro de doentes que os outros, ele ficou admirado. Mas como é que eu tenho? Tem. Não sei. Mas não sabe, mas como é que o senhor paga? Isto é a conversa que eu tive com ele. É a CSS que manda o que eu devo pagar, eu pago. Mas o senhor sabe se lá estão os doentes que estão em causa? Não, isto é a CSS que manda. Mas vou pegar nos seus dados, vou pegar no seu interesse e convido desde já para um grupo de trabalho e formo um grupo de trabalho para estudar isso. Eu disse, não, o senhor é que forma o grupo de trabalho e eu trabalho no trabalho. E assim foi. Ouçam bem, que isso é importante. A ARS Lisboa e Val do Tejo solicitou aos serviços partilhados
e à CSS os dados para fazer uma verificação. Os dados não foram enviados. E aí a resposta foi espantosa. A resposta foi esta, é de que o professor Martins Prata pode pedir diretamente. Eu já tinha pedido, muito antes, e nem sequer me tinham respondido. Mas ao Presidente da ARS, que quer saber porque é que tem tantos doentes, é-lhe negado, e foi repetido. Eu tenho a carta do Dr. Luís Pisca a pedir. E depois ele diz-me, não, eu vou pedir outra vez. Pediu outra vez e nunca teve os dados. Vejam o que esta Comissão fez, excepcional, que ao fim de 16 anos tive alguém que me ouvisse e que eu falei com todos os ministros. Um quis me nomear, não vou dizer quem, quis me nomear perito do Ministério para estudar isto. Só que era a altura que eu estava a sair e acabou por não ser nomeado. Foi pena. Embora eu tenha dito que não precisava ser perito, eu estava isto sem ser perito. Isto é escandaloso que continuemos, e quando eu falo lá fora sobre isto, toda a gente se admira. Mas como é possível? Porque eles nem sabem que Portugal tem metade de Espanha e metade deles. É isto que eu penso que esta Comissão poderá ser muito útil. Eu levo muito mais anos, levo 40 e tal anos na nefrologia, portanto isto é apenas não é um fait divers, isto para mim é realmente algo muito importante. Eu conto, apesar da minha idade, não largarei isto, porque eu não aceito, por exemplo, o meu colega, que foi o meu assistente, que é atualmente o presidente eu vou já acabar, que é o presidente da Sociedade de Nefrologia, diz sempre, quando perguntam-lhe, mas porquê é que, professor Edgar, porquê é que têm tantos doentes? E ele, a única resposta que diz é, eu só posso dizer uma coisa, não sabemos porquê. Eu não fico por aí, já lhe disse a ele, eu não fico por aí. Temos que saber porquê e realmente é aqui que está, é a base de dados que nos dá. Muito obrigado, eu peço imensa desculpa, falo muito, mas tenho tão poucas pessoas para me ouvirem neste aspecto que é um prazer vir cá. Dr. Martins Prata não tem que pedir desculpa porque nota-se as convicções que tem e acho que cada um de nós ficou sensibilizado mais uma vez para alguns de nós para a sua questão. Eu vou fazer chegar este documento, que penso que não tem, que só chegou à Comissão, acho que é interessante, digitalizado, se possível. E, portanto, mais uma vez agradecer a sua presença, agradecer aos senhores deputados e o resto de uma boa tarde. Muito obrigada.